se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Ah, se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Olá, meus amados irmãos, saudações em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pastor Ronaldo Barreto, te cumprimentando. Eu desejo que esse dia seja um dia de alegria, paz, graça, misericórdia, realizações na sua vida. Estamos nesta live denominada Café com Bíblia, hoje na companhia do meu amigo, esse grande homem de Deus, Pastor Ismael. Pastor Ismael é pastor de uma grande igreja aqui na região de Boston, em Sharon, né? Sharon. Assembleia de Deus Koinonia. O que significa koinonia? Comunhão. Então, that's it, é isso aí mesmo. Eu digo nesta manhã, mas dependendo da hora que você estiver vendo essa live, manhã, tarde, noite, de comunhão. Café com Bíblia. Pastor Ismael, cumprimento o povo aí, ao vivo pelo Facebook, YouTube e aonde tem acesso à internet está nos ouvindo. Amém. Quero agradecer, pastor Ronaldo, pelo privilégio. Quero cumprimentar todos aí a cada canto desse mundo, que é bem vasto, né? A internet lança longe, com a paz de Jesus. E vamos estar aí conversando alguma coisa para a glória de Deus. Deus seja exaltado. Sabe que a tecnologia nos permite fazer o que muitos dos apóstolos poderiam ter feito. Fizeram, não quero me comparar com eles, como o grande apóstolo Paulo, grande, palavras minhas, né? A doutrina da igreja, a doutrina cristã, e os escritos dele foram feitas graças ao poder da escrita por um instrumento estilo esse aqui. Não era esse, né? Porque ainda era na pena de pavão, né? Vamos dizer assim, no tinteiro. Mas é um instrumento. Ele usava um instrumento desse estilo. Depois da era do apóstolo Paulo, que inventaram a caneta, o lápis, o grafite, isso era um instrumento fantástico para a escrita, para o evangelho, para pregar o evangelho, para difundir o evangelho, ou expandir o evangelho nos quatro cantos da terra. Hoje nós temos uma ferramenta que, se eles tivessem essa ferramenta, o que não faria? Que é a tecnologia, a internet e essas outras coisas. Eu vou usar para o bem. Tem gente usando para o mal aí, né? Verdade. A internet tem de tudo, mas eu vou usar para o bem. Sobre o que vamos falar? Nada é combinado. A Bíblia diz o seguinte: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros. Isso é texto bíblico. É verdade.
o senhor que tem mais tempo do que eu aqui na América, ó, que a América, para quem está de fora, é um sonho. Né? Para quem está de fora, é um sonho. Não é ruim, é muito bom, é legal. Eu gosto, eu pessoalmente gosto. Né? Aqui, essa região nossa é muito frio. É verdade. O inverno é muito frio, mas eu me adaptei e eu gosto. Né? Eu gosto. Não vou dizer que eu amo o frio, né? Que aí também... Tá mas eu gosto, eu adaptei, entende? Só que é uma outra realidade, não é esse mundo de conto de fadas. A vida do imigrante aqui é uma vida trabalhosa mesmo, de trabalho, de suor, de muita garra. E se o cara não tomar cuidado, ele esfria na fé. Ele esfria na fé e deixa de congregar, e deixa de tantas coisas. Fora isso, né, os afazeres da vida, fora isso, eu não sei o que, eu vou dizer na minha forma simplória, uma casta demoníaca mesmo, que vai esfriando a fé da turma. Mas aí a Bíblia diz aqui, olha, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão um com os outros. Então a luz revela todas as coisas e a luz nos une. A luz nos une. A luz não nos afasta, a luz nos une. E eu louvo a Deus por essa verdade. Louvo a Deus. É verdade. É muito importante, né? O pastor está tocando um ponto. Eu vou tomando café, que é tomando café com Bíblia. Ele já tomou uma garrafa de café. Agora, vou dar uma olhadinha. Você não é obrigado a tomar, não. Eu gosto do cafezinho. Mas é muito importante isso que o irmão está frisando. Eu já estou um tempo mais aqui nessa região, né? A questão do frio, às vezes o calor intenso. Mas é uma realidade. E concernente à questão da vida aqui, da dureza da vida, né? Muitos dos nossos irmãos, às vezes até brasileiro mesmo, os colegas, às vezes perguntam acerca da terra, como que é, aí é muito fácil, aí vocês andam com carro, bem, e a vida aí é easy, eu quero ir, porque aí parece que a vida é muito fácil, mas à beira da realidade, que não é uma vida ruim, mas é uma vida um pouco diferenciada. Aqui a engenhoca, ela funciona mesmo na engrenagem, né, certinho, não pode quebrar nada, precisa ter muita saúde, muita disposição, porque os bills aqui, as contas chegam, né, todo dia tá batendo na sua porta lá, batendo e chega mesmo, e as coisas é tudo caro, né? Então até uma ajuda que a gente for receber, às vezes você recebe ajuda de coisas básicas, mas para o necessário mesmo, às vezes não é fácil, né? Então isso aí complica um pouco a situação. E como o irmão estava dizendo, tocou num ponto muito importante, que é a questão da vida aqui na América, né? Residir na América e viver de uma forma normal, às vezes como a gente vivia no Brasil, ou seja, trabalho, família e igreja. E aqui nós temos uma grande dificuldade, que é exatamente a questão da igreja. E às vezes a questão da família também. Porque o trabalho às vezes acaba tomando muito tempo, e aí às vezes as pessoas esquecem a família e a igreja. A igreja fica lá em último caso. Se der eu vou. Se der eu vou. Se eu não estiver cansado eu vou. E o cansaço faz parte do dia a dia, da rotina. E aí? Quem não vai ficar cansado aqui na América, né? Se eu não estiver cansado, então não vai nunca. Porque está cansado até descansando. Tem gente que cansa de descansar. Então, realmente a vida era feita de escolha. Eu disse para minha filha essa manhã que na vida você tem percas e ganhos. Você ganha e perde. Essa é a vida. Desde que a vida é assim que funciona. E nessas percas e ganhas é imprescindível decisões, porque a partir daquela decisão, você pode ganhar ou perder. E assim vai. Algumas coisas você perde, mas são substituíveis. Outras coisas são insubstituíveis. Uma vez que você perdeu, já era. Aí igual dizia minha mãe, não adianta chorar o leite derramado.
Existem coisas que você perde, mas você substitui, você releva, enfim, outras, por exemplo, o camarada perder a salvação, uma vez entrou no inferno, a Bíblia diz, em Hebreus eu acho, sou ruim de endereço, mas vai aparecer na tela aqui, a Bíblia diz o seguinte: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então veja que é uma vez. Não tem duas chances não. Se você perdeu a vida, já era. Se não recupera ela mais. Não recupera ela mais. Entrou no inferno, já era, dançou. Então, decisões são importantes para você ganhar ou perder. É verdade, né? E eu acho que a gente poderia fazer algumas perguntas, né? Eu acho que mediante isso que tá rodando aí, né? Eu acho que é uma pergunta que poderia surgir, qual a importância, né, de Deus, né, na sua vida, né, nessa vida rápida aí que o pastor está dizendo, né, é uma só, eu não tenho segunda chance. Então, qual que é a importância de Deus? Onde Deus vem? Né? Aonde que vem aquilo que procede de Deus, que é exatamente o ministério, a obra, as coisas, porque lá em Mateus, né, no capítulo 6, se tivesse 16, depois o irmão vai estar conferindo lá, que a Bíblia nos fala que acerca de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, muitas vezes a gente não pode correr o risco de estar invertendo as coisas, buscando primeiro as outras coisas, né? E se sobrar tempo, a gente faz as coisas de Deus. E o bom ressaltar é que essas palavras não é uma palavra de líder, de pastor, de homem. Essas palavras de Jesus. O próprio Jesus. Né? Um ensinamento, tipo assim, não tem como eu mudar isso. É a verdade que se eu mudar, vai me causar um dano. Você sabe o que acontece? Esse é um princípio, o pastor falando aí, me vem na mente. Esse é um princípio, essa distância de Deus, ou deixar as coisas de Deus como segundo plano, é um princípio estabelecido no Jardim do Éden, estabelecido não, que a serpente incorporou, fez que o homem incorporasse, porque não estava no homem. O homem foi criado, o homem no sentido genérico da palavra, homem e mulher, a raça humana, o ser humano. Ele, quando foi criado imagem e semelhança de Deus, colocado para dominar sobre todos os seres terrestres, e morava no Jardim do Éden, o próprio Jardim de Deus. Aí Deus fala assim, olha, do fruto da ciência do bem e do mal, ali você não vai tocar. Então o homem era, embora fosse imagem e semelhança de Deus, ele era dependente de Deus, tá? Dependente, mas no governo, eu não sei se seria o governo, no controle da terra, era a responsabilidade dele, tanto que Adão colocou nome em todos os animais. Todos os animais. Deus não falou, tatu vai chamar tatu. Quero que você ponha o nome do jacaré de jacaré. E cada língua aí, cada país na sua língua, tá? Eu não sei qual era a língua originária, a que Adão falava, eu não sei. Deve estar extinta. Mas ele colocou na linguagem dele, tinha um nome, ele chamava. Então Deus delegou isso a ele. Deus deu autonomia a isso a ele. Com uma diferença. Todo santo dia, na virada do dia, Deus vinha tomar conta. Ele tinha que se apresentar diante de Deus para prestar conta, para dialogar. A Bíblia diz que Deus falava com ele. Não é um culto uma vez por semana como eu faço na minha igreja, não. Nem na minha. Entende? Era todo santo dia na virada do dia. Pensa, se for para mim, deixa fila que eu não tô. O telefone tocou. Todo santo dia Deus vinha na virada do dia. Então, eu estou raciocinando, tá? Eu estou usando o texto bíblico para pensar, tá? Rapaz, era muito trabalho. Não era igual ao nosso, mas era muito trabalho. Era muita coisa para Adão tomar conta.
Aí um dia a serpente falou pro homem, eu sei que é a mulher. Você vai dizer, não, foi pra mulher, não foi pro homem, não, foi pra mulher. Eu sei, eu estou falando homem no sentido genérico, É uma tá? carne, O ser humano, exatamente. Então falou pro homem contra o ser humano. Falou, por que você não come dessa fruta aí, né? Não, eu não posso, não. Sabe por que Deus não quer que você come? Porque o dia que você comer, você vai ser igual a Deus. O que o diabo despertou no ser humano? O que ele despertou aí? O desejo da independência. Eu agora sou Deus. O que é Deus? Se você for definir o que é um Deus, Deus não presta conta para ninguém. Deus é absoluto. Deus é. E um dia Moisés perguntou para ele, se Faraó perguntar quem é o Senhor, qual o nome que eu dou? Porque para os egípcios, assim como para os gregos e romanos, que vem a filosofia tal, então o nome era importante, porque o nome traça quem você é. O nome revela caráter, o nome revela natureza, o histórico, genealogia e etc, etc, etc. E aí Deus falou assim, não, diga para ele que eu sou o que sou. Eu sou, não tem nome daqui para baixo. Então, você vai ser isso. Isso foi embutido na cabeça do homem. Quando ele pegou essa fruta e comeu, originou o pecado natural, o pecado dentro da carne. Só que filosoficamente, o princípio de independência de Deus, eu vou me desvincular de Deus, vem lá. Vem lá. Então até hoje o camarada, ele quer trabalhar. E alguns vêm para a igreja o seguinte, se você oferece para ele, se você vir no meu culto aqui, aleluia, você vai enricar. Ficar rico. Aí ele vem, quer ficar rico, quem é que não quer? Até eu vou, me dá o endereço aí que eu vou agora. E quando o culto é você se apresentar, adorar a Deus, glorificar o santo nome, bendizer o seu santo nome, você não perde nada. Desculpa, eu sei que você tem coisa para falar aí, mas eu tô aprendendo. que a minha mente vai voando aqui, ó. Jesus vai ensinando. Os americanos não conversam tocando assim, não, sabe? Coisa nova. Se eu sentar um americano, eu não posso cutucar, não. Eu touch. Don't touch me. Eu vou falar mesmo, só essa tirinha, que a minha mente vai. Jesus falou assim, quando você for orar, vou ensinar vocês a orar. E Jesus conhece Deus, que Jesus é o verbo de Deus encarnado, o princípio gerador de toda a existência, ele é. Então eu vou ensinar um segredo, porque ele se identificou com a gente, entende? Foi o verbo encarnado, o Deus que se tornou homem. Então ele se identificou. Poxa, eu sou igual a vocês, eu sou Deus, eu sou o verbo, eu sou a ação dele, mas eu vou te ensinar um segredinho. Quando você for orar, não chega pedindo, não. Começa assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essa é a função de se apresentar diante de Deus. É verdade. Então, porque o Pai Nosso não é uma reza, são princípios. São princípios. Então você começa a entregar a Ele adoração, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Você vê que é só daqui para lá, só daqui para lá, só daqui para lá. Aí no finalzinho que você vai pedir alguma coisa, você diz, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, quer dizer, não deixa eu pecar. Então você vê que a oração do Pai Nosso, ela começa com devoção. Aí depois é que você pede lá o pão nosso de cada dia. Aí você começa a pedir para você. Nos dá hoje, dá um carro melhor, dá um cliente. Sei lá, abre uma porta. Mas o neguinho não quer saber nada disso não. A gente quer chegar e vai pedindo. Se me der, eu vou servir. Se não der, eu vou largar esse negócio. E bate na mesa. É tudo ou nada, vai nessa que você fica sem nada. Fala demais, né? Você tem que ser assim, amém. Amém. Glória a Deus. Não, mas as coisas de Deus são muito profundas, né? Uma coisa é puxando outra. Né? E o versículo lá está no 33, 6, 33, né? Que diz que buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus,
a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, ou seja, as coisas materiais, né, que o povo busca no dia a dia. E o senhor colocando aí acerca, né, dessa importância do relacionamento com Deus em primeiro lugar, do conhecimento acerca de Deus, né, porque a partir daí você amonta as demais coisas. Um bom dia, às vezes eu trabalho, no meu trabalho, tenho muito contato com pessoas de manhã, e a primeira coisa que as pessoas me dão a oportunidade de dizer, eu digo, né, para eles que obrigado a Deus por mais um dia. E às vezes eu digo para eles, pessoas melhor do que nós não teve a chance do hoje, né, morreram ontem. E são pessoas inteligentes, ricas, dois bom pai, né, um bom pai de família, e não tiveram. Mas hoje o dia se nasce. Então, amanheceu, tá tudo lindo. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade. Relacionamento, isso que o irmão estava dizendo, né? Sobre essa ligação com Deus, essa coisa descontraída. Igual essa live que está sendo montada, não tem nada aqui sofisticado. Abrir o coração e deixar a coisa acontecer. Né? E relacionar com Deus é exatamente isso. Né? E o relacionamento com Deus também, a gente pode entender, ele se dá, né, esse relacionamento devocional, mas se dá também nessa questão da comunhão, da koinonia, com a igreja. Com a igreja. Né? Ou seja, eu amo Deus, Deus é primeiro lugar na minha vida, e eu sou crente em casa, eu tenho a minha fé, eu tenho a minha devoção, e pronto, etc. Mas se a gente for à vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, conhecer Deus através, né, do conhecimento, a gente vai ver que Deus quer que a gente congregue. Que a gente tenha comunhão, né, que a gente se aceite, se ame, se respeite, né, nos perdoe um ao outro pelas ofensas. Ou seja, a gente vai ver que a gente não foge, né, exatamente dessa necessidade da gente também ir à casa de Deus. Né? Louvar a Deus também através da comunhão, do culto. Né? O irmão está dizendo lá que a voz de Deus pairava sobre o jardim. Né? E o homem, é importante, eu estava aqui, o irmão falando, e a mente voou. O homem naquele período, ele era o quê? Ele era 100% santo. Né? Ele espiritualmente, ele era 100%. Emocionalmente, ele era 100%. Só um minutinho. Ô Lúcio, dá um clique aqui no celular para mim, por favor. Ele grava de tempo em tempo, ele corta. Esse pedacinho daqui eu corto depois, esse pedaço. Para gravar o rec, o vermelhinho, ele saiu da tela? Não. Então, filha. Não, ele apagou. Ele pode apertar o rec. Tem que voltar, você não vai saber fazer. Não, mas ele tá gravando. Tá mostrando ele tá gravando. Não, ele apagou aqui, filho. Se estivesse gravando, ele apagou. Ué, aqui tá mostrando. Eu vou ter que sair daí. Vai lá. Depois vai ficar, a imagem não, fica. Porque aqui tá gravando, tá mostrando aqui, ó. Olha lá. Bota o óculos. Não, mas tá gravando ou não tá? Eu vou ter que dar um parabéns. Tá vendo? E é assistente de primeira, rapaz. Vou colocar óculos. Coloca o óculos, moço. É estranho, não sei por que apagou a luz. A luz tá dizendo assim, pai, é hora de mudar. Você vai dar o corte. É hora de passar a palavra. Vou dar só o fechar o fechamento, você entra. Não, vamos voltar que você tá dizendo. 100%, né? 100%. O homem estava 100%. Ou seja, tanto espiritualmente, sentimentalmente, materialmente, o homem estava 100%. Ou seja, estava 0 quilômetro. Mas mesmo assim, a presença de Deus, a voz de Deus passava todos os dias. Entendeu? Isso me desperta algo. O homem mesmo 100% em todas as áreas, ele precisa da presença de Deus todos os dias. Exatamente, né, para dar aquela manutenção, para dar aquele equilíbrio, para dar essa força, né, geradora que o pastor estava dizendo, para que a vida dele possa ser bem sucedida em todas as áreas. Né? Então, se o homem naquele tempo já precisava da presença de Deus diariamente, ou seja, da comunhão com Deus diariamente, imagine hoje, essa vida agitada que a gente vive. Com pecado na carne. Na carne, aí batendo 24 horas. Você entendeu?
batendo 24 horas. Então, se a gente parar e pensar, raciocinar, vai falar, opa, se o homem precisava de Deus 24 horas, da voz, da presença de Deus, naquele tempo da perfeição, hoje a gente precisa de 48, a gente precisa dobrar esse tempo, ou seja, nós não vivemos sem a presença de Deus, sem essa comunhão com Deus, sem esse contato com Deus. Então, a gente tem que estar ligado 24 horas com Deus. O senhor disse um negócio aí muito, muito importante sobre a koinonia, né? A comunhão entre os irmãos, a congregação, você congregar. Porque hoje há um grupo, um grupo que eu digo, uma filosofia de pensamento, não sei se esse seria o nome, mas que dizem que não precisam congregar, não precisa de igreja não. Tá? Servir a Deus, serve em casa. Esse é um grupo, tá? Eu não preciso ir na igreja para servir a Deus. O segundo grupo é primeiro a minha família, depois a igreja. Tá? Então, a minha igreja, eu já ouvi gente dizer que a minha igreja é a minha família. Tá? Então, essas filosofias são filosofias da serpente, porque a serpente, quando entra no jardim, ela entra dizendo, colocando a filosofia na cabeça de Eva: se você comer, você vai ser igual a Deus. Não é uma coisa ruim. Ela não está dizendo assim, se você comer, você vai ser igual Satanás, você vai virar um capeta. Aí é ruim. Existem igrejas chamadas igrejas do diabo. Né? Tá falando mal? Não, eu falo mal do diabo. A Bíblia é quem fala mal do diabo. Eu não falo não. O diabo veio matar, roubar e destruir, o que a Bíblia diz. Agora, a pessoa serve quem quer. Existem pessoas que servem ao diabo porque querem servir. Eles querem. Tá? Agora, outras, na sua sã consciência, dizem, eu não vou servir o diabo, não. Ele não serve a Deus, mas se você oferecer Satanás também, ele diz, não, aí não. Mas se é aquele, não sou crente, mas o diabo também, aí é demais. Entende? Só que a serpente vem e não oferece o Satanás para ela. Ela não oferece o Satanás. Ela diz assim, você vai ser igual a Deus. Quem é que não quer ser igual a Deus? Não é uma coisa boa? Uau, eu vou ser igual a Deus? Isso vai ser bom, aleluia. Tudo que eu quero é ser igual a Deus. Então você vê que filosofia demoníaca é essa. Porque para mim ser igual a Deus, o sangue de Jesus me faz. Né? O sangue. Lá em João está dizendo, veio para o que era seus e os seus não receberam. Então foi dado poder para que todo aquele que crer nele, receber ele, ser feito filho de Deus. E aí já diziam os antigos, filho de peixe, peixinho é. Mas enfim, aí, então não é uma má coisa. Então agora a mesma filosofia da serpente é a seguinte, a minha igreja começa na minha casa, é a minha família. Uau, isso aí parece forte, né? É forte. Quem vai contradizer? Quem vai dizer não? Quem vai? Família é o berço da sociedade. A família é o que nós pregamos na igreja, a família. Só que, agora eu vou cutucar mesmo para dar polêmica. Só que Jesus fala que veio trazer espada e dissensão. O inimigo do homem será o da sua própria casa. Na implantação da igreja, do cristianismo, eles, pois agora eu estou dizendo para você, eu vim trazer espada, dissensão mesmo, e o inimigo vai estar dentro da sua casa, sua família vai ser seu inimigo. Aí vem outro e diz assim, não, senhor, peraí, não. Quem não deixar pai, mãe, irmão, tio, mulher, marido, por amor de mim, não é digno de mim. Aí Jesus começa a chutar o pau da barraca, aquele do meio que é para desmontar a barraca toda. Né? E aí é um comentário que eu quero aqui deixar. Sei que vai ter muita gente comentando aí embaixo nos comentários. Eu vou curtir todos e depois eu
né? A gente lê, mas e aí, a família ou igreja? Antes, deixa eu já vou soltando aqui para levar o senhor para pensar. Eu quero que o senhor pense mesmo. Um dia Jesus estava numa reunião, tá? Estava numa reunião e veio uma turma e disse assim: Jesus, tua família está aí fora. Quem? Tua mãe. Quem era a mãe dele? Maria. Maria. E os teus irmãos? Foi aquela virgem na época, não todo tempo, tem gente que está tirando o direito de Maria. José não ia aguentar, não. O José já queria largar dela. Só dela ter engravidado sem ele ter se relacionado com ela. Imagina se fosse para sempre. Me engana que eu gosto. Ele já queria, ele só não chutou o pau da barraca porque Deus interveio. Se ele chuta o pau da barraca ali no começo, ela era apedrejada, porque era a lei. De quem é o filho? José, não, meu não é. Ela disse que um anjo visitou aí, falou com ela, que o anjo falou com ela, com ninguém mais. Irmão, ela ia ser apedrejada, era a lei. Mas ele era um homem piedoso, justo, e ficou com dó dela. Quando fala piedoso é porque ficou com dó dela. Vocês vão matar ela e tal. Então ele não falou, ia esperar a criança nascer e tal, e depois ia pular fora. Ia arrumar uma desculpa, porque poderia dar carta de divórcio, e ele ia largar dela. Aí o anjo visita ele depois em sonho e diz: não larga não, porque o que está no ventre dela é da parte do Senhor. Então por isso que ele não largou. Eu nem sei porque eu estava falando isso. Estava falando da família, né? Da família. Jesus. Então Jesus na reunião veio a Maria, veio lá. E os irmãos, que aí já os outros filhos de Maria, que ela teve ao longo do tempo. E os teus irmãos. E aí Jesus fala: quem é minha família? Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Senão esses que ouvem e executam e praticam a palavra de Deus. É mais além, né? Então vai lá. Mas é bom a gente puxar esses pontos, porque esses pontos vai dando outro ponto, né? E eu vendo falar acerca da família, o questionamento que as pessoas fazem, eu penso que na ótica de Deus não tem como você separar uma coisa da outra. Porque a igreja, vamos dizer, a igreja fora, a congregação que a gente tem, é simplesmente uma extensão da igreja que nós já somos em família, né? Porque no reino de Deus, na visão de Deus, na doutrina de Deus, se você vai ver como Deus fala lá acerca do obreiro, do ministro, né? Que ele, primeiro, um dos primeiros requisitos, que governe bem a sua casa, né? E depois a outra. Ou seja, você vai ver que a coisa começa no núcleo, né? A igreja começa em casa, ou seja, até lá no começo da igreja primitiva, que não tinha os templos, as igrejas se congregavam onde? Em casa, família, né? O vizinho chamava o outro, começava, a gente vai ver várias passagens do povo orando em casa, né? Agregando uma família, 2 famílias, 3 famílias, 4 famílias, a chegar a um ponto de dizer: opa, peraí, vamos organizar uma igreja, estrutura, um templo, né? Para que a gente possa ter mais um conforto, mas o centro, o núcleo é a família, a intimidade, né? Deus começa a partir daí. Então, tipo assim, hoje a gente vê um pouco isso desassociado, né? Às vezes famílias quebradas, né? Um pouco serve a Deus, o outro pouco não serve. Mas no princípio de Deus, no coração de Deus, a vontade de Deus, que a família, né? Que a igreja começa no núcleo. Porque quando a gente reunir, né, as várias famílias, o que vai acontecer? A Bíblia diz que uns têm salmos, outros têm hinos, né? Outros têm cânticos espirituais e tal. Então vai ser uma cerimônia de um grupo maior, num momento específico, né? Num momento especial, para cumprir aquilo que é tão simples. Né? Duas verdades aí em questões históricamente falando. Na época
em que a igreja foi fundada, porque a família é o berço da sociedade, eu sou a favor da família, e a Bíblia realmente fala do líder, do obreiro, e aí sim o ministro, aí sim o obreiro, não o crente lá, mas o obreiro, para ser um líder, é imprescindível ter família cristã. Não quero, eu sei que tem muita gente às vezes que é obreiro e que faz o trabalho e que a família não é cristã. Eu sei, de repente isso vai para o mundo. Eu sei que tem, eu conheço alguns, que ele é um bom obreiro, mas a mulher não é cristã. Eu conheço alguns. Eu conheço outras que são obreiras, são mulheres de valores, de garra, mas infelizmente o marido deixa a desejar. E pior ainda, famílias quebradas que se desvinculam e aí une com outra e vira aquela salada e estão aí fazendo a obra e liderando. Na falta de cão, caça com gato. Essa seria a frase mais curta para se dizer. Na falta de cão, caça com gato. Por quê? Porque o ideal, biblicamente, o ideal é que o obreiro tenha família cristã, tenha crédito dentro da família, tenha poder de voz dentro da família, ele tenha, cuide bem da família, não só em termos cristãos, tá? Em termos espirituais, bíblicos, como cuidado com relação à casa, não é? A administração da família como um todo. Esse é o ideal, esse é o padrão bíblico. Tá? Mas Jesus falou que a seara é grande, são poucos os ceifeiros. Então deixa muito a desejar, às vezes falta. Essa é a grande verdade, está faltando, às vezes falta. Eu vou contar uma história, sem revelar nome de santo. Uma vez eu passei uma necessidade, uma provação, não sei, um momento difícil na vida. E a pessoa que me ajudou a mim, ajudou minha família, ajudou minha casa, era uma pessoa, assim, gente do bem, crente, mas na visão de uma instituição religiosa, não era lá aquelas coisas, era chamada assim, isso é tribuló, isso aí é não sei o quê, sabe? Então, na visão institucional. E essa pessoa me ajudou. Me ajudou em todos os sentidos. Vou usar um texto, me pastoreou, vamos dizer assim. Aí, uma vez um camarada disse para mim, o revestido, o otorgado pela investidura denominacional e tal, porque cheio de filosofias, aí disse para mim assim, você tá lá com fulana é isso e aquilo ali, mas... Você sabe o que eu falei? Eu sentiria vergonha de falar isso. Eu sentiria vergonha. Porque realmente, mas só que quando você vê alguém incapaz fazendo o que você que é capaz não faz, você tem que ter vergonha. Jesus entrou na casa de um certo Simão e o cara diz assim, a prostituta está lavando os pés dele. Aí Jesus falou assim, eu entrei na tua casa, você não me lavou o pé, você não me beijou o rosto, você não me honrou em nada. E essa, desde que eu cheguei aqui, não cessa de fazer isso. Então esse é o grande problema. Então realmente, em questão de família, o padrão bíblico a família, ela precisa ser mantida, preservada, intocável e etc. Mas, por outro lado, assim, eu rodeio muito para contar um negocinho que eu ia contar. Você vê? Historicamente, quando a igreja começa, ela começa dentro do judaísmo. Aquilo está impregnado na cabeça. E a grande maioria da conversão são mulheres.
A grande maioria, até hoje, você pode contar na igreja do Senhor quantas mulheres tem, quantos homens tem. Tudo mulher. Só que a mulher hoje é fácil, porque a mulher hoje, socialmente falando, tem poder de igualdade, tem os direitos iguais. Na época lá de Cristo, da igreja primitiva, a mulher não tinha direito igual, não. Mulher, até o Paulo, o apóstolo Paulo, mulher que aprenda dentro da sua casa, quietinha, debaixo da ordem do seu marido. Olha que... Então, a mulher não tinha poder de escolha, ela não poderia escolher pela casa. Minha casa vai servir ao Senhor. O marido sim, se o marido se convertia, se o cabeça se convertia, convertia toda a casa. É por isso que Paulo diz para aquele camarada que está com medo. Está com medo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, porque ele era o cabeça. Ele falou, eu creio, a partir de hoje todo mundo aqui é crente. That's it. Não tinha discussão. Todo mundo aceitava Jesus e se brincasse até a língua estranha estava falando, sapateando e dando aqueles voos rasantes. Porque o cabeça falou. Hoje, infelizmente, a família está quebrada, não religiosamente. O marido não manda mais nada, não. Eu sei que lá em Xera é diferente. Aqui também. O pastor Pereira ali, ele mantém a antiga aí, né? Mano, mas eu digo assim, não manda aí fora, vai lá. Com nós aqui, a gente é diferente. Mas no mundo aí fora. Tá desvinculada, a família tá quebrada. Entende? E naquela época, a mulher se convertia e o marido não. Entendeu? Na sua grande maioria. E aí como é que ia ficar? Rapaz, e assim veio vindo. Quando a igreja foi instituída, organizada, vou preservar o nome aqui, questões éticas, mas a igreja, você sabe que igreja, a igreja é a instituição, a primeira organizada. Quando foi organizada, tinha um problema muito grande, porque começou a salvar a gente tudo quanto é cultura. Tudo quanto é cultura. Aí, às vezes o camarada é filho do 3º, 4º, 5º casamento. Às vezes o camarada era filho de um relacionamento sexual fora de um casamento. E a igreja lá atrás, instituição, não batizava menino, porque era bastardo. O entendimento dela. Essa história da igreja diz isso. Entendeu? E começou a, por exemplo, sepultar. A igreja não sepultava. Eu sei que nós os protestantes não fazemos isso. Missa do 7º dia. Hoje a igreja se prostituiu de uma tal forma. Mas lá atrás não fazia nem a missa lá que eles falam. Eu estou falando missa, né? Tem que falar outro nome, né? Bom tamanho. Enfim, não estou citando nome de igreja, pelo amor de Deus. Não fazia essas coisas. Então ficou muito complicado você ver. Aí por isso que Paulo escreve dizendo assim, olha, você que tem um marido descrente, então você vê que o cristianismo, o ideal é que seja toda a família. Mas se a família não tem a mesma fé, a minha fé tem que estar acima da família. Tem que ser. Tem que ser. Se a mulher tem um marido descrente. Ele não falou se o marido tem a mulher descrente. Ele falou se a mulher tem um marido descrente, então, vou misturar em inglês aqui. Don't worry about that. Por quê? Porque o teu filho, o filho desse casamento, é justificado pela mulher. O marido é santificado pela mulher. De outra maneira, o filho seria de prostituição. O filho seria... Enfim, tá o texto lá, vai aparecer na tela aqui o texto. Então, o ideal é que a família venha, que a família esteja. Mas se a família não quer, a fé ou a comunhão entre os irmãos está acima da família. É meio complicado. Eu sei que há controvérsia e tal, tem gente que vai torcer aí, mas que é só uma live, a gente só tá... só pra bater. Mas no meu entendimento, o líder, ele tem que ter uma família estruturada. Porque eu não posso aconselhar uma família se eu fracassei na minha.
Mais complicado. Fica mais complicado. Eu não posso... O que acontece... Não é daqui, não. É lá em Marte, na igreja de Marte. Na igreja de Marte, de líder que vai aconselhar a família e acaba destruindo, se envolvendo com o relacionamento. Destrói. Então, não tem estrutura para isso. Tá meio complicado. É meio complicado. Mas enfim, deixa o senhor falar que eu falei demais. E daqui a pouco mas só vem processo. A gente vai mexendo e vai pegando uma linha mestre, né? Aquela passagem onde chegaram alguns religiosos para Jesus, que disse lá sobre a carta de divórcio, né? Que Moisés dá... isso aí dá uma outra lá, dá um debate, gosto disso aí. Pois é, aqui é só uma palhinha para mim fazer uma outra aplicação, uma hora nós debatemos sobre isso. Que eles chegaram lá e falou que Moisés dava a carta. Então pode, né? Você lê, se está lá, se Moisés disse que deu. Mas aí que eu acho interessante foi o que Jesus disse. Né? Que Jesus disse assim, no princípio não era assim. Então eu quero pegar essa questão do princípio, né? Não vou falar na questão do divórcio aqui, mas eu quero apontar exatamente o que é o princípio. Ou seja, o que está no coração de Deus? Qual que foi os ensinamentos desde lá do Gênesis? Aí, a formação da família. Exatamente, porque é perfeição. Não há divórcio, né? É perfeição. Né? Comunhão plena com Deus. Isso é o que deve ser. Então, o que eu tenho medo hoje, tenho visto, né? No nosso meio, às vezes a gente comete essa falha como ministro, né? Como crente, porque às vezes a gente quer facilitar tantas coisas. Nesse facilitar, a gente foge muito do original. Né? Por quê? Porque Deus tem um princípio desde o começo. E às vezes eu digo que essa verdade, esse princípio, é como um rio caudaloso, né? Que tem o seu foco, né? Vai bater no seu destino. E todos aqueles que por acaso quer, né, a justiça, quer a graça de Deus, quer a bondade, tem que aproximar desse rio. Porque esse rio que é a verdade, esse rio que está todas as doutrinas. Ou seja, se eu não ir nesse rio buscar dessas águas, beber dessas águas, eu vou viver uma vida em ilusão. Porque de repente eu estou à distância com uma doutrina da minha cabeça, uma doutrina que eu desenvolvi, né? O irmão diz, pela filosofia, até pela teologia mesmo, distorcida. Né? Então, tudo isso, criei o meu mundo e falo, opa, Deus está aqui. Opa, não, Deus está passando nesse rio. As verdades de Deus, os valores estão passando nesse rio. Então, o que eu vejo? Todos que querem ter sucesso, quer aproximar de Deus, né? Quer aproximar da graça, tem de correr para esse rio. Esse é o princípio e ninguém foge. Aí o irmão tocou em algo interessante, né? Que foi exatamente dessas famílias, né? Ou dessas pessoas que estão vivendo uma vida... né, quebrada, arrebentada. Então Deus, pela sua finita, né, misericórdia, ele vem para ajudar essas pessoas. Para quê? Para ajudar essas pessoas a voltar para esse rio, para esse centro. Né? Por quê? Porque é aqui que Deus opera o milagre. Né? Então, se é prostituta, se é divorciado, se é homossexual, se é o que seja. Ou seja, Deus é especialista em todos os terrenos, em todos os corações. Ainda que seu pecado seja escuro como a escarlata, se tornará mais branco como a pura lã. Exatamente. Então é a misericórdia. Ele vem, perdoa, limpa. Traz, mas não abre mão dos princípios. Por que quê? É como deve ser. Você sabe por quê, pastor Ronaldo? Porque isso aí eu amo em Deus. Deus se garante. Tudo que Deus fez é perfeito, é bom. Deus criou todas as coisas e tal, e viu Deus que era bom. Mas veio depois a queda das Amera. Tanto faz. O que Deus fez, os princípios de Deus, a vontade de Deus é perfeita, é agradável e Deus se garante. Ou seja, todo aquele que quiser aproximar de Deus com a vida arrebentada, dessa coisa toda, mas quiser aproximar de Deus, Deus tem uma solução para essa pessoa, entendeu? Nos princípios de Deus. Agora o que não se dá para acontecer é o que está ocorrendo hoje, né? Todo mundo cria, né, o seu mundo, cria a sua filosofia, cria a sua teologia, né, e fala, opa, criei aqui e tal, então agora eu vou buscar importar Deus e vou pôr na minha forma de pensar e de viver. Aí não.
Deus fosse estar enganando a si mesmo. Porque eu te aceito do jeito que você tá, mas é do meu jeito. Não é do seu jeito. É o que Paulo, é por isso que eu creio que a gente vive o tempo do fim. Porque Paulo escreve dizendo, nos últimos dias não sofrerão mais a sã doutrina, dias trabalhosos e tal. Ele vai dando uma lista, dentro dessa lista ele diz assim, e acumularão para si doutores. Doutores é o cara perito, tá? Dentro de uma filosofia com fundamento bíblico. Ele pega a Bíblia e vai criar uma estrutura segundo o entendimento. Tá? Então, doutores segundo as suas próprias concupiscências, que são os desejos carnais. Então, o cara cria uma linha de pensamento e diz, tá bom, se esquece dos princípios. Porque é aquilo que o senhor está falando, e eu comungo dessa ideia, dessa fé, porque isso é palavra, isso não é nem ideia, isso é o que a Bíblia diz. É fundamento. É fundamento. Existem os princípios estabelecidos por Deus, entre certo e errado. Tá? Agora, é verdade que a gente não somos perfeitos. O pecado distorceu o homem. Então há uma linha de perfeição, mas o pecado nos tirou dessa linha. Tirou dessa linha. Entende? Então, a graça e a misericórdia é que nos traz a salvação nessas imperfeições. Mas o que deve ser não deixou de ser. E nunca vai deixar, né? O problema é que a pessoa diz, não, eu me perdoo, igual, vamos lá, a mulher prostituta. Foi pega em flagrante delito. Flagrante, eu já até esqueci. Vai perdendo as palavras. Pego no Tem a diferença de fragrância com flagrância. Enfim. Foi pego no ato. Toda isso tudo. A mulher foi pega no ato. Tá? Pega no ato. Aí Jesus perdoou ela. Né? Os teus acusadores, ninguém te condenou? Não. Porque Jesus fala, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então a turma saiu e Jesus, que poderia condenar ela, tá? E se fosse com base na lei, estaria certo, mas ele diz, nem eu te condeno, vai, não peques mais. Aí o que então? Então aquela mulher sai, então Jesus perdoa, então eu vou continuar adulterando? Não, vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então, ele não aprova, ele nunca aprovou o adultério, nunca aprovou a prostituição. Provar, né? O que ele usou foi de misericórdia ali. Paulo diz, que diremos, pois? Pecaremos por não estarmos debaixo da lei e sim da graça? Ele mesmo responde, de maneira alguma. De maneira alguma. Mas esse que é o problema, a turma... E aí onde que entra o desafio, né? Essa questão, por exemplo, você deve amar a prostituta, né? Pessoa que porventura se torna isso uma profissão, e a gente podia estender isso, né? Às vezes com adultério e outras coisas mais, 100%. A gente precisa amar essas pessoas, porque talvez essa pessoa pode ser a sua irmã, pode ser a minha irmã, pode ser sua mãe, outra vez a minha mãe, a gente não sabe, entendeu? Mas uma coisa que a gente não pode, né, comungar e deixar que aconteça é o que está acontecendo. Hoje o mundo trabalha exatamente para se tornar normal aquilo que não é normal. Né? Igual eles lutaram tanto para colocar até carteira, né? Na Holanda tem, em outras partes do mundo tem, mas no Brasil... Né, para botar como legalizar, profissão, legalizar, com carteira e tal, tipo assim, eu estou preocupado com a pessoa. Nesse ponto de preocupação a gente até entende, né? Vou dar uma carteira, vou dar isso tudo, porque a pessoa, né, tá aí, essa vida aí, então a pessoa precisa de uma segurança. Aí, mas eu te pergunto, o olho da Bíblia, não seria amar de uma outra forma? Né? Ou caso ao invés de dar, ajuda a pessoa a sair dessa situação. Eu vou dizer uma coisa. Um emprego. Né? Amando desta forma não está, não. Eu vou te dizer por quê. Porque não existe maior amor do que a salvação da alma. Porque tudo nessa vida perece pelo uso. Tudo perece. Disse o pregador, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. É verdade. Então vaidade é aquilo que passa. Isso passa. Passa. O próprio Jesus falou, passará o céu e a terra. A minha palavra não vai passar, mas o céu e a terra passam. Então essas coisas terrenas, isso
passam, tudo passa. Mas a vida futura, a vida vindoura, seja ela após morte, ou após o arrebatamento, ou após o juízo de Deus, essa é eternamente. Ou na perdição, ou na salvação. Então, se eu amo a pessoa de fato, então eu tenho que tirar ela dessa vida. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: todo pecado, todo que o homem comete é fora do corpo. É pecado, é prejudicial, pode te levar para o inferno, tá? Mas é fora do corpo. Agora, quem se prostitui peca contra a sua própria carne. É texto. Entende? Então é texto. Então não tem como. Vai pro inferno. É que dá outra live muito interessante, né? Por quê? Porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Paulo diz isso. Né? E ele tem ciúme de vós. Exatamente. É onde que às vezes... Ele não divide. Não divide. E a gente vê que as pessoas estão pegando, né? Nós, alguns creem que nós somos dicotômicos, outros tricotômicos, né? Corpo, alma e espírito, ou alma e corpo. E às vezes a gente pega, né? Isso aqui que Deus criou com todo carinho, e de repente a gente lança a desgraça da vida, a contaminação do pecado. Aí você fala assim: das Américas eu faço porque a vida é minha e tal. Peraí. Não, Deus te criou, me criou todas as pessoas com propósito. Você tem um valor imenso, né? Igual o irmão estava dizendo, né? Que tem, né, pessoas que o irmão está alcançando para o batismo. Opa, custou um alto preço, o senhor me disse isso ontem. Ok, essa é a filosofia bíblica. Né? A Bíblia diz que uma alma só vale mais do que a riqueza de todas as coisas. Então, o nosso corpo, a nossa vida, ela é preciosa aos olhos de Deus. E Deus tem um projeto já escrito acerca disso. Eu não posso abrir mão, simplesmente começar a aceitar, né, que a gente vê hoje, né, as pessoas na prostituição, nas drogas, né, porque a gente vai ver que o pecado, ele tem várias facetas. E todas essas facetas, todos esses pontos é exatamente para humilhar o homem, para afastar o homem de Deus, do projeto de Deus, desse rio da vida, entendeu? Para afastar o homem e levar o homem o que? A morte, porque está escrito lá em Romanos que o salário do pecado é a morte. Então, o fim é levar o homem para a morte, para a desgraça, para a vergonha eterna. Né? Então, não tem como nós substituir os valores que Deus nos deixou por os valores que o homem está criando, as alternativas que o homem está criando e está lançando longe. Está lançando muito longe. Muito longe. Então a gente não pode abrir mão, voltando lá no começo, que a gente começou a falar de Deus, né? A gente passou para a questão da igreja, né? E a gente vendo que muitas pessoas cada dia mais estão se afastando da igreja por causa, né, de escândalo A, B, C e D, né? Que a gente não vamos aqui tirar aqui ou passar um pano ou tampar, que existiu no passado, vai existir hoje, vai existir no futuro. E Jesus falou sobre ele, José Mister, que o mistério que vem os escândalos. Então, se Jesus está falando, vai vir, pronto e acabou. Vai vir. Agora, ai daquele por meio de quem o escândalo vier. Mas eu não posso é inevitável. afastar. Porque é inevitável. Escândalo não tem como evitar. O irmão tem quanto tempo de igreja? Eu comecei agora, tenho 47 anos. 47? Na minha vida? A história na vida? São 47 anos. Pois é, o irmão tá 47, né? Eu tô um pouco mais novo, mas eu também tô rodado, pastor Pereira. Você entendeu? Mas eu, por exemplo, eu aprendi que eu não posso afastar de Deus. Desde que eu me conheço por gente, fui apresentado, e eu, graças a Deus, eu nunca me afastei, né? Altos e baixos, mas dentro da igreja. E eu tenho a sã consciência pela palavra do Espírito Santo que eu não posso afastar de Deus. E eu estou na igreja não porque eu sou bom, porque eu tenho mérito suficiente, né? Como está escrito lá em João 14. Ele que me escolheu. É verdade. Ele que escolheu você para que esteja o quê? Na igreja e produza fruto e frutos bons. Né? Então o que eu quero dizer é o seguinte: se você, o pastor Pereira está ali. Teixeira. O Teixeira, aí o pastor Teixeira.
Você entendeu? Se eu tenho essa obrigação, como você tem, todos temos, né? Quem que vai isentar os outros? Ninguém. Eu tenho de ir até o fim. Aquele que perseverar até o fim, né? Vai receber, vai comer do maná escondido, vai ser escrito. Então eu não tenho como afastar de Deus. Eu estou na igreja, não é porque eu sou bom, não é porque, né, eu sou obrigado, não, eu tenho de estar porque é ali que Deus opera, manda a bênção, nessa comunhão. Então, se eu quero ter uma vida bem sucedida, eu preciso estar no corpo. Uma outra eu coisa, preciso estar ligado. Verdade. E se eu não estiver ligado, eu vou secar e vou morrer. Não tem jeito. Aquele que estiver em mim e eu nele, então produz fruto. Produz fruto. Então a prova de que a Jesus está na pessoa e a pessoa em Jesus são os frutos. Pelo fruto se conhece a árvore. São o comportamento, a atitude, que a vida cristã muda. Vai mudar a pessoa. E é o diferencial, né? É o diferencial. É o diferencial. Porque crente todo mundo pode ser, né? Até o diabo. O diabo é que estremece. Eu não tenho crente mais crente do que Satanás. Mas aqui é a questão aí que eu vejo que é o grande desafio. Todo mundo pode ser alguma coisa, né? Mas a questão, vamos dizer, é a carreira que você vai seguir. Né? Eu fui alcançado por Cristo, creio em Cristo, então eu vou seguir os seus passos. Passo a passo, discípulo de Cristo. Isso é importante. Me veio uma coisa na memória aqui, só para a gente encerrar essa live, voltando... Que ficou grande. O tema, ficou grande. Tem que cortar bastante. O tema, enfim, da família, o tema da família, que você vê como a família tá quebrada, e eu acho como uma estratégia de Satanás mesmo, porque contra a igreja... As portas do inferno não prevalecem. Então, a igreja é indestrutível, porque a igreja não é parede física. A igreja é um povo eleito e remido no sangue do Senhor Jesus. Então, a importância da família é importante. Tá? Mas a família se quebrou de tal forma. É que há muita discussão, tá? Mas só essa linha aqui. A pessoa vem para a igreja, a conversão é muito importante. Você ganhar uma alma para Jesus vale mais do que o mundo inteiro aí falando das riquezas do mundo, dos valores, etc. O valor de uma alma não tem preço no mundo, né? Dinheiro no mundo, prata no mundo, poderes no mundo que possa mensurar o valor de uma alma. Então você ganhar uma alma não é fácil. A Bíblia diz que quem ganha alma, sábio é. Então é muito difícil. Só que quando você ganha alma, o ideal é você ganhar a família. Existem duas formas de você ganhar a família. Porque vou para o tempo antigo, o tempo da igreja primitiva. Se você ganhou cabeça, você ganhou a família, tá? Porque o cabeça ia impor. Minha família hoje é crente, os filhos debaixo de sujeição, tal. Por isso que Paulo está dizendo que é líder, tem que ter os filhos de sujeição. O cara vem para a igreja e não trouxe a família e tal. Então, estou criando uma linha de pensamento. Só que nem sempre o cabeça vem. A grande parte é a mulherada. Então você ganhou a mulher, não estou dizendo o tempo de hoje, que o tempo de hoje a mulher tem imposição. Tem mulher que arranca a chinela e dá no marido. Graças a Deus, para ver se pressa, né? Se aprenda. Não estou falando da mulher de hoje, não. Eu estou falando da mulher dos tempos primitivos, tempo da igreja primitiva. Então, quando ganhava a mulher, tempo antigo, a mulher se convertia, ela não tinha poder para chegar a partir de hoje, a minha casa serve ao Senhor. Então, como ela ia ganhar a casa? Com o poder da influência. É por isso que na Epístola de Pedro, ela vem dizendo que a mulher ganha um marido, não pelos frisados de cabelo, e aqui ele vai trazendo texto, mas pelo comportamento, etc, etc, etc. Depois vem também o apóstolo dizendo, se a mulher tem o marido descrente, que ela ganhe ele, não com palavras, tá? Não com palavras, mas com comportamento. Pelo teu comportamento, você venha ganhar o seu marido. Para quem? Para Jesus.
Então, o poder da influência da mulher, biblicamente reconhecido, é muito forte para poder ganhar família. Para poder ganhar família. Por isso que Salomão escreve dizendo: a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói com a própria mão. Qual que é o problema hoje? Quebrou de todos os sentidos, tá? O homem já não é cabeça de nada mais. Não sou machista, só estou trazendo aqui uma linha, padrão, né? tá? Não é o cabeça mais. E a mulher, vou usar essa água aqui, vai. A mulher que tem o poder influenciador muito grande, isso sempre teve. Eva influenciou Adão e ele comeu. Não há registros bíblicos de discussão filosófica de Adão com Eva. E Adão não era um Zé Coitado, não. Com o respeito que eu tenho aos José, que meu pai chama José. Tá? Mas ele não era coitado, não. Ele tinha 100% da capacidade mental. Foi o primeiro homem, veio antes que Eva. Então tinha, em termos de maturidade, conhecimento e relacionamento com Deus e conhecimento do jardim, muito mais que Eva. Eu não sei, a Bíblia não fala quanto tempo ele viveu só no jardim. Eu acredito que foi milhões de anos. Pode ser menos, pode ser, eu não sei. A Bíblia não diz, eu posso imaginar, tá? Porque viu Deus, viu Deus que o homem estava só e diz: não é bom que o homem. Para Deus que é eterno, entender algo como solidão não é de hoje para amanhã, não. É um bom tempo. É um bom tempo para um Deus pensar solidão. E até para ele perceber que faltava alguma coisa, porque ele estava nutrido de tudo. É verdade. Então, você vê a influência. Vê a influência de a mulher de Acabe, Jezabel. Jezabel governava todo o reino, todo Israel. Quem governava era Jezabel. Por quê? Porque ela tinha um poder de influência muito grande sobre o marido e sobre os ministros. Só ela que influenciava. Então, poder de influência numa era em que a mulher não tinha poder de voz. E tantas outras mulheres, salvo algumas exceções. Então, o poder da influência da mulher é muito grande. Aí a mulher se converte, mas o marido já não manda nada. Se você salva o marido, não salvou a casa dele. Você salva a mulher, não salvou a casa dela, porque ela tem um poder de influência, mas não usa. Você vê que o diabo, ele está trabalhando de forma diferente. A família está quebrada. Então a pessoa vem, meu filho não quer vir, meu filho não sei o quê. Às vezes não dá exemplo de casa, não cria. E aí chega um certo, uma certa idade, que aí ele quer que o menino venha. Menino com 17, 20 anos de idade, aí é a idade das drogas, é a idade da balada, do sexo, da curtição, ele não vai vir. Aí vai transferir para quem? Para o pastor. Meu filho foi criado dentro da igreja. Foi criado aonde? Foi criado dentro da igreja. Então, tá quebrada, entende? O senhor perguntou, quanto tempo o senhor tem de crente? Desde que eu nasci. Por que eu estou dizendo? A conversão, você salvar alguém no meio do caminho, isso é forte, é necessário. Isso aconteceu com o meu pai. A minha mãe não, porque minha mãe nasceu, minha mãe era filha de crente, tá? Mas o meu avô se converteu, pai dela. A minha avó se converteu. Quando a minha avó se converteu primeiro, aí meu avô disse: eu quero ver você no prostíbulo, mas não quero ver você dentro de uma igreja. Olha a palavra dele. Forte, hein? Forte. Mas minha avó insistiu, oração, até que meu avô se converte. Meu avô se converte, agora o casal convertido. Qual é a função? Ensinar os filhos. Ensinou os filhos, tal. Meu pai se converteu ao meio do caminho, não conhecia minha mãe ainda, conheceu minha mãe após a conversão, mas converteu depois já de uma certa idade. Casaram. Casaram, qual que é a função? Criar os filhos. Então, eles não perguntaram para mim: você quer aceitar Jesus?
Não, é o chicote nas lombos, é Jesus, meu filho. É mundo não. E era na época, não sei se eu pegou essa época, jogar bolinha de gude era pecado. Então a gente jogava escondido. Eu não sou tão velho não, mas eu mordi uma beirada dessa aí. Eu jogava bolinha de gude. Às vezes você tinha que jogar a bolinha de gude olhando assim pra ver. Meu avô chegava com a cinta, rapaz, vinha no lombo. Tá, a gente saía correndo. Então a gente não escolheu, fomos educados. Onde eu estou agora? Então o tempo hoje é que você ganha a esposa ou o marido. Não significa que você ganhou a família. E aí é uma luta, porque a família não vem, porque os pais não influenciam mais. E se o pai, eu vou dizer agora para o pai e a mãe, se você não está influenciando mais, quem está? É a internet. E a internet não é um pastor como nós estamos aqui, não, pregando. Ele está olhando isso. Ele não vai olhar isso. Ele vai olhar outras ideologias. Entende? São os desenhos, são coisas. E aí depois que ele cresce, não quer vir na igreja mais, não vai vir na igreja, não vai. Aí Deus tem que, misericórdia, fazer todo o processo que fez com você, com teu filho. Só vergonha, você devia ter poupado. Salvou um, salvou a casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É verdade. Então é meio complicado, isso aí dá discussão para mais de leve. Nós, pelo menos aqui, acho que nós abrimos uns 10 pontos aí para discussão, né? Essa questão da família. Glória a Deus. Mas é muito tá bom, aí. né? E tá encerrando, né? Estamos encerrando. Eu conversei aqui agradavelmente com esse grande servo de Deus, pastor Ismael. Ismael do que? Cruz? Cruz. Se alguém quiser vir após mim, né? Que assim mesmo, tá, né? Esse ano já tem até do nome. Já peguei duas logo. Já né? tá até do nome. Glória a Deus. Pastor Ismael Cruz, esse grande homem de Deus, um amigo. Um abraço ao pastor Varley. Né? Varley, que é o pastor presidente da igreja Assembleia de Deus Koinonia, aqui na região da Grande Boston. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, pastor Ismael. A igreja do pastor Ismael está em Sharon. Só não sei falar o endereço. É o 29 North Main Street, Sharon. Vai aparecer escrito aqui, tá? Esse é o endereço. Tá aqui na tela. Você que está na região de Sharon, ou qualquer região. Não precisa ser só de Sharon não, né? Vai lá fazer uma visita ali. Vai lá fazer uma visita lá. Tá aqui, que horário que é os cultos aí, pastor? Das 6 às 8. Da noite, né? Do domingo. PM. PM. Do domingo, das 6 p.m. às 8 p.m., tem um grande culto lá. E se você não for lá... Não, se você... Vá lá de noite. Agora, de manhã, vem aqui comigo. Tá? Que por enquanto estamos na 810 Washington Street, em Stoughton. Tá? Mas a qualquer momento, a gente está em outro endereço. Eu vou divulgar o endereço também. Mas aí é só me acompanhar as lives, acompanha aí, meu número tá aí para todo mundo. Esse é bênção. Só as palavras finais aí. Agradecer, né, pela experiência. Eu sou mais do mundo lá fora, né? Mas acho muito importante a internet para jogar a luz de uma forma mais rápida, né, e alcançar mais gente. Agradeço pela oportunidade. Deus abençoe a todos. E aqui é uma ideia sem muito, né, aprofundar, porque eu tenho muito medo da internet, porque às vezes eu vejo algumas lives e as pessoas às vezes não entendem bem o que você está colocando, né? Não tem como você jogar alguma coisa profunda, mas são ideias para refletir. Olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu tinha muito medo também, não é medo, talvez preconceito, eu não sei, coisa minha. Receio. Pelo seguinte, porque a internet aceita tudo. Tá? Tem pessoas completamente, absurdamente leigas na Bíblia e tem outros grandes eruditos, pessoas com QI fantástico e com conhecimento fantástico. Então eu pensava o seguinte, depois eu vou falar uma coisa que o camarada pensa diferente que eu. Aí, de um certo tempo para cá, sabe o que eu estou pensando? No púlpito das igrejas que eu passei, que eu pastoreei, eu sempre preguei a verdade de acordo com o meu entendimento, aquilo que eu creio, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu lendo, eu entendo.
Eu não prego o que os outros pensam, respeito, e às vezes pego muito o que os outros pensam, tá? Para compor, para formar minhas ideias, eu tenho que saber o que o outro pensa, mas a base eu leio a Bíblia. Alguém pergunta para mim, o que eu preciso ler? Tem muita gente lendo um livro, não, lê a Bíblia, tá? A Bíblia se revela por si só. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou pregar o que eu acredito. Se nego concorda comigo, glória a Deus. Não concorda, o problema é seu. Monta a sua live. Sabe? Essa ideia é boa, né? Porque na igreja entra todo mundo. Tem um monte de gente lá. Você vai falar o que você acredita. É verdade. Aqui é uma igreja aberta, né? Entra gente. Né? Agora, até Jesus teve. Jesus pregando. E o problema... E o Jesus não era... Os opositores de Jesus... Não eram 100% leigo, não. Os opositores eram doutores da lei. Entendido. E o camarada chegava a fundamentar que os milagres que Jesus fazia pelos demônios. Beelzebul, né? E Jesus um dia ficou com tanta raiva. Jesus ficava com raiva também, de carne e osso, igual eu e você, que falou assim, olha, blasfêmia contra Deus tem perdão. Contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo, isso não vai ter perdão mais. De tanta raiva que ele ficou. Exatamente. Então, outra live, né? Então, pecado contra o Espírito Santo. Né? Dá outra live. Então eu vou, prego a verdade, prego a palavra, e enfim, é o que eu acredito, é o que a Bíblia me ensina. E aí vamos usar essa ferramenta. Não, é muito importante. Eu queria resumir um minutinho só. Por favor. E já fiz os agradecimentos. E a minha palavra para você é o seguinte: não afaste de Jesus. Eu não vou falar da igreja, não. Porque se você não afastar de Jesus, consequentemente você vai estar ligado à igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Né? Procura fazer o bem, entender, reter aquilo que é bom. E deixa Deus trabalhar na sua vida, né? Viva uma vida simples, busca o seu pão diário, né? Seja esse pai ou essa mãe, né, de família, mas deixa um lugarzinho especial para Deus, porque aí está o segredo para a sua vida, né? Como foi dito aqui pelo pastor, o céu e a terra vai passar, mas a palavra, né? Essa palavra de Deus dentro do seu coração, que vai te levar para a eternidade, essa aí nunca irá passar, né? Que Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Ronaldo. Minhas considerações. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa live. Permita que outras pessoas sejam abençoadas por essa ministração, por esse bate-papo. Deus abençoe. Até qualquer hora, qualquer momento, em qualquer dia. Fica de volta. Na paz de Cristo. Se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Se meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo,